Nós vamos ler na palavra do nosso Deus, Salmo de número 40. Salmo de número 40, dos versículos de 1 a 3, apenas os primeiros versos deste salmo, tão conhecido por todos nós. E assim nos diz a boa palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, para nós entendermos a boa palavra dEle para a nossa vida nesta noite. Amém. Contar histórias da nossa vida é uma experiência fantástica. Todos nós gostamos, em certa medida, de compartilhar sobre momentos bons e talvez até momentos ruins pelos quais nós passamos, onde agora, olhando para trás, nós conseguimos avaliar tudo de uma maneira diferente. Nós conseguimos compreender de uma maneira diferente. Nós olhamos para cada detalhe e agora conseguimos ver, conseguimos entender que ainda que nós tivéssemos sofrido, ainda que no momento nós possamos ter alegado algum tipo de abandono, talvez até do próprio Deus, sentimentos assim podem passar na nossa mente enquanto nós estamos sofrendo, mas agora quando a gente olha para trás, nós conseguimos ver em cada detalhe a mão do Senhor conduzindo cada sentido, conduzindo cada aspecto da nossa vida, da nossa história, trazendo sentido para a nossa realidade. É bom olhar para trás e enxergar essa boa mão de Deus, conduzindo toda a nossa história. Neste salmo que nós lemos aqui agora, nós encontramos o Davi contando uma história por meio de uma poesia. É assim que ele faz. E por meio deste salmo, ele nos fala sobre um louvor que ele oferece ao Senhor. Nós encontramos nesse salmo aqui também uma petição. Nós encontramos clamor. Nós encontramos gratidão aqui nesse salmo. Ele não tem apenas um tema. Porque Davi, por meio dessa poesia, está contando uma história repleta de detalhes, onde em alguns momentos, em alguns capítulos, é o momento de louvar a Deus, em outros é o momento de agradecer, em outros é o momento de clamar, de pedir. Existe aqui uma história sendo contada. Nós ficaremos apenas com essa primeira parte do Salmo, nesses 3 primeiros versículos aqui, onde é possível ver Davi relembrando um desafio, um livramento e uma oportunidade. Um desafio, um livramento e uma oportunidade. Nós podemos colocar como título para essa história, contada em forma de poesia, o seguinte: aguente mais um pouquinho. É isso que eu quero desafiar você nessa noite. Aguente mais um pouquinho. Talvez você esteja passando por situações difíceis. Talvez você esteja enfrentando um momento delicado na vida. E eu quero desafiar você, nesta noite, a aguentar um pouquinho mais. E agora, vamos tentar relacionar a história que nós vivemos, o momento em que nós vivemos, com essa história que já foi vivida. E assim nós vamos encontrar esperança para a nossa vida. Quando entendermos que Davi teve um desafio, ele foi livrado em meio a esse desafio, e teve uma oportunidade dada pelo Senhor. Comecemos pelo desafio que esse texto nos ensina. É assim que o Salmo começa, dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Esta expressão
literalmente poderia ou deveria ser traduzida como esperei esperando, porque a ideia de confiança aqui é uma questão de interpretação daqueles que traduziram o texto da palavra de Deus. Isso significa que este esperar, esperando, alguém só o faz quando confia naquele a quem está buscando. E é assim que nós percebemos na vida do Davi. Por isso que literalmente nós poderíamos traduzir como alguém que espera esperando, e esperando muito. O problema maior é que eu e você não fomos treinados para esperar nada em nossas vidas. Nós não estamos acostumados com essa ideia de esperar. Desde a queda dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, nós herdamos deles uma impaciência que invade o nosso coração e que muitas vezes nos domina. Aquela impaciência que não nos deixa quietos diante das situações que nos cercam. Logo nós queremos agir, logo nós queremos resolver, e talvez nem sempre está nas nossas mãos a resolução dessas situações. O grande problema se apresenta aqui. Nós não estamos acostumados a esperar e precisamos aprender essa lição. Isso é tão verdade, irmãos, que hoje nós sacrificamos os nossos filhos por causa da pressa que temos. Talvez você tenha se comportado assim em algum momento na vida. O seu filho nasce e ele começa a balbuciar as primeiras palavras e você não fica satisfeito, quer que ele aprenda a falar logo, e você fica fazendo ele repetir, e fica tempos e tempos diante dele para que ele aprenda e fale logo. Ele nem aprendeu a falar direito, você já quer que ele aprenda uma segunda língua. E exige isso dele, cobra isso dele. E talvez ele nem aprendeu essa segunda língua, você já quer que ele defina o que vai fazer do futuro dele, como será, o que ele vai escolher para a própria vida. Isso significa que nós vivemos dentro de uma cultura que nos pressiona o tempo todo, que não nos motiva, não nos ensina a esperar e a viver cada momento de uma maneira paciente. Assim como nós fomos treinados na impaciência, muitas vezes nós vamos passando isso de geração em geração. Nós vamos ensinando aos nossos filhos também. Infelizmente, esse é um problema que está presente diante de todos nós. E vale a pena nós lembrarmos aqui que nós não conseguimos saber o tempo exato que durou entre a primeira linha do versículo 1 e a segunda linha. Porque olha como que o versículo nos diz. Esperei confiantemente pelo Senhor. É a primeira linha. E na segunda linha nós temos uma resposta. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Quanto tempo durou essa espera do Davi até a resposta que ele recebeu do Senhor? Nós não sabemos. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: isso não foi algo imediato. Demorou. E certamente demorou um bom tempo. Aliás, normalmente é esse o caminho que Deus escolhe para nos ensinar. Nós pedimos, nós clamamos, mas o Senhor nunca nos responde de uma maneira imediata. Porque o que Ele mais quer é fazer com que eu e você aprendamos a confiar nele enquanto estamos aguardando a sua resposta. É por isso que o Senhor insiste em fazer esse nosso coração ter paz, em experimentar a calma por meio do seu Espírito. E aqui, por meio da vida de Davi, da experiência que ele teve, uma coisa nós podemos ter como certa, é de que o Senhor não nos abandona em meio aos nossos desafios. O Senhor não nos deixa em meio ao nosso sofrimento. O Senhor não se torna indiferente diante dos nossos dilemas e dramas desta vida. O Senhor se identifica conosco.
Ainda que demore muito tempo, o Senhor não está indiferente com a nossa realidade. Ele se identifica com cada um de nós. É assim que nós podemos entender do versículo quando diz que ele se inclinou. Esse é um ato de condescendência de Deus. Ele se abaixa, ele fica na nossa direção. Ele se relaciona conosco de uma maneira pessoal. Ele não se sujeita ao nosso imediatismo, mas no tempo dele ele vem até nós. Porque ele não nos abandona em tempo algum. Nós temos a atenção do Senhor. Nós temos a atenção do Deus que se identifica conosco. Do Deus que vem até o nosso encontro e vem para nos socorrer. E então, de frente de cada um de nós, Ele nos oferece a sua atenção diante daquilo que nós temos para falar. Sabe, quando alguém te procura muitas vezes e diz assim: eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho certeza que quando alguém fala isso para você, você fica todo motivado e quer saber. Que segredo é esse? Se é uma mensagem que a pessoa te manda e diz: olha, eu tenho um segredo, mas só posso te contar pessoalmente. Você diz: quer que eu vá ir agora? Talvez aconteça isso com você. Agora, quando alguém nos procura e diz assim: eu tenho um pedido para te fazer. Talvez a gente corre, não é verdade? O segredo a gente quer descobrir, mas o pedido, talvez nós não estamos muito a fim de saber o que é, e nós não nos interessamos muito quando alguém quer nos pedir. Mas o que nós podemos perceber aqui desse texto, é que Deus não apenas se interessou pelo que Davi estava falando, mas o Senhor se inclinou, o Senhor chegou perto dele, o Senhor direcionou toda a atenção para o que Davi tinha a lhe dizer. Este é o ato da condescendência de um Deus grande e poderoso. Ele vem até nós, vem até o nosso encontro, para nos ouvir e para nos atender de acordo com a vontade dele. Agora, o grande desafio que o Davi teve aqui foi o de esperar. Davi precisou aprender a esperar, esperando o tempo do Senhor. O tempo que Deus decidiu ir até ele, para ouvi-lo e atendê-lo, conforme o seu propósito, que é muito maior do que aquele que nós muitas vezes pensamos que é o melhor para a nossa vida. É por isso que o desafio é para você aguentar um pouco mais. Se está fazendo algum pedido ao Senhor, se está levantando algum clamor diante do Senhor, não desista, aguente um pouquinho mais, porque o Senhor pode ir até você e te atender, se assim for a vontade dele para a sua vida. Mas esse texto, além de nos ensinar sobre o desafio que Davi teve de esperar, ele também nos fala sobre o livramento que o Davi recebeu ao esperar a resposta do Senhor. Ele recebeu o livramento, é assim que nós encontramos a descrição do versículo de número 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Este é um salmo que tem o seu contexto obscuro. Isso significa que nós não conseguimos definir e nem determinar o momento exato em que Davi estava vivendo quando o escreveu. E porque nós não sabemos o momento e a ocasião em que Davi escreveu este salmo, também torna-se um pouco mais difícil nós conseguimos dar o verdadeiro sentido para cada uma dessas expressões figuradas que temos aqui. Portanto, de uma coisa nós podemos ter certeza, e disso não precisamos duvidar, é que Davi estava vivendo em um momento profundamente dramático, em um momento profundamente difícil, em um momento caótico em sua vida.
Porque quando ele diz que o Senhor o tirou de um poço de perdição, a ideia é que ele estava em um lugar profundo, sem alternativas na vida. E foi lá que a mão do Senhor o alcançou e o resgatou. Foi de lá que o Senhor o libertou. Você, em algum momento na vida, já ficou preso em algum lugar? Em algum buraco? Em algum elevador? Já ficou preso alguma vez na vida? Há alguns anos atrás, quando eu ainda era pastor, lá no Paraná, na cidade de Campo Mourão, aconteceu uma situação terrível para a nossa igreja. Uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, no final da tarde, saiu para passear com a sua mãe, e enquanto andavam pela calçada em frente à sua casa, a mãe andando uns 2 ou 3 passos à frente, e em um piscar de olhos, o filho dela simplesmente desapareceu. E ela começou a procurar e não encontrava. De repente foi quando ela percebeu que ao lado da sua casa tinha uma construção, e bem na beira do passeio ali, tinha um buraco de aproximadamente uns 4 metros de profundidade. E ele era redondo e cabia exatamente o seu filhinho ali. A criança brincando, e a mãe não teve como fazer nada, simplesmente ele caiu nesse buraco. E ela ficou desesperada, e logo toda a cidade foi mobilizada, juntou muitas pessoas ali, nós da igreja também fomos, para tentar fazer alguma coisa, enquanto o pessoal do corpo de bombeiro traçava uma estratégia, porque a situação era difícil, qualquer movimento ali impensado, qualquer movimento colocaria em risco a vida daquela criancinha, porque a terra poderia cair por cima dele e sufocá-lo. E tudo isso demorou horas, e nós ficamos horas nesta angústia, esperando e traçando as melhores estratégias para tirar o nosso irmãozinho lá daquele buraco. Graças a Deus foi possível. Ele saiu sem nenhum arranhão. Graças a Deus ele recebeu esse livramento da parte do Senhor. E hoje, com uns 8 anos de idade, ele pode contar isso para os seus amiguinhos. Ele é uma testemunha viva do milagre de Deus, de um livramento que o Senhor Deus ofereceu a ele. E a ideia que nós estamos lendo aqui sobre a situação do Davi é basicamente como esta. É como se ele estivesse no fundo de um poço, sem luz, sem forças, em um sufoco terrível, sem nenhuma esperança. Ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia encontrar algo em que pudesse se agarrar para sair desse lugar. Ele estava preso no mais profundo desse buraco. E foi o Senhor quem estendeu para ele a sua mão de misericórdia. Foi o Senhor quem o buscou na profundidade desse buraco. Foi o Senhor quem, com a sua mão poderosa e milagrosa, o tirou daquele lugar profundo. Porque não há lugar profundo demais que a mão do Senhor não possa alcançar. Foi o Senhor quem o resgatou, e ele agora olha para trás e consegue contar isso. Ele fala dessa sua experiência, onde ele foi desafiado a esperar no Senhor, e porque esperou esperando, ele recebeu um livramento da parte do Senhor, porque ele não desistiu, porque ele confiou. O Senhor foi até ele e o livrou. O Senhor o tirou de um poço profundo e o colocou sobre uma rocha, sobre um terreno plano. Agora ele não precisava mais temer. Ele pisava sobre a rocha, e isso trazia segurança. Mas imagine que, sendo tirado naqueles momentos desse poço, onde ele certamente ficou muito tempo, sofrendo, angustiado,
Os seus passos agora ainda não são firmes, são trôpegos. Ele anda meio que cambaleando, não consegue ter firmeza. E por isso o Senhor não o deixa andar de qualquer jeito assim, inseguro na vida. Percebam que Davi está nos dizendo aqui que o Senhor firma os passos dele. O Senhor o ajuda a caminhar. O Senhor o ajuda a dar os passos outra vez, a aprender a andar de novo. Foi assim que aconteceu comigo, com você, e é assim que nós ensinamos as crianças hoje também a darem os seus primeiros passos. Muitas vezes nós temos que segurar nas mãos delas. Nós andamos no passo delas. Nós não aceleramos. Nós falamos de uma maneira que essa criança tenha segurança para caminhar. É assim que o Senhor faz conosco. Ele não apenas nos manda andar, quando nos coloca em um terreno seguro. Ele sabe que muitas vezes a gente não consegue. Ele sabe que a gente ainda está com as pernas bambas. Ele sabe que a gente precisa dele. Sem o auxílio dele, nós não conseguiríamos dar nenhum passo sequer. E essa paciência de Deus, que está aliada com o seu desejo de nos livrar, em meio às tentações, aos dilemas, em meio aos desafios que nós enfrentamos, essa paciência o move a segurar a nossa mão, nos firmar, para que a gente não tenha medo e possamos desenvolver uma caminhada seguros. O Senhor é sensível diante da nossa dor. E Ele também é paciente com as nossas limitações. É justamente por isso que Ele se fez homem como todos nós. Ele se fez gente como eu e você. Isso para nos dizer hoje que Ele sabe exatamente o que é padecer aqui nesse mundo. Ele sabe exatamente o que é sofrer aqui, o que é ter angústia aqui. O Senhor sabe exatamente. Ele conhece exatamente o drama que você enfrenta. E as tristezas que muitas vezes invadem o seu coração. Ele conhece a sua estrutura, porque foi Ele mesmo quem te criou do jeito que você é. E foi Ele mesmo que se fez como você é. Ele sentiu e suportou cada um dos desafios que essa vida pode apresentar para nós. E isso para se identificar comigo e com você, de uma maneira bem pessoal, assim como Ele fez com Davi. E porque se identificou com o servo dele no passado, Ele o livrou daquela situação. Portanto, espere mais um pouquinho, não desista. Confie que o Senhor não está alheio ao teu sofrimento. E Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe se você está realmente no fundo do poço. E creia que a mão dele é poderosa para te alcançar aí onde você está. Por fim, o texto que nos apresenta um desafio, que nos fala sobre um livramento, é o texto que também nos informa sobre uma oportunidade. É assim que nós lemos no versículo de número 3, quando nos diz: e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa canção nova aqui pode ser entendida como um motivo de alegria, de gratidão ao Senhor. Nesse caso, era de fato o reconhecimento do livramento oferecido por Deus ao seu servo Davi. E porque agora está com o coração cheio de gratidão, ele conta essa história em forma de poesia,
E então fala desse seu momento de agradecer o Senhor. Diante de cada desafio, onde nós experimentamos o livramento do Senhor, nós temos então a oportunidade para sermos testemunhas vivas da bondade e da misericórdia do nosso Deus. E sabe onde é que isso termina? Na salvação daqueles que nos observam, das pessoas que olham para nós e ficam encantadas em como Deus nos sustenta, em como Deus cuida de nós, em como, mesmo que estejamos vivendo no mais profundo poço, mesmo que estejamos enfrentando o mais profundo abismo, ainda assim não desistimos, ainda assim temos esperança. E é por isso que experimentamos o agir de Deus, quando vem ao nosso encontro, estende as suas mãos e nos livra. Há muitos que nos olham e ficam encantados com essa maneira bela de Deus agir e de cuidar daqueles que lhe pertencem, de dar paz, de trazer tranquilidade ao coração dos seus, de ajudar os seus filhos a confiar nele em toda e qualquer situação. Isso encanta os olhos daqueles que não conhecem ao Senhor. E eles então têm a oportunidade de conhecer a misericórdia e o amor desse Deus que se estende a todos aqueles que creem na obra do seu Filho. Isso significa que o meu sofrimento e o seu sofrimento pode ser uma grande oportunidade de salvação para quem está nos contemplando, porque eles também podem, por meio de nós, conhecer ao Senhor. Você precisa se lembrar de uma coisa muito importante. O Senhor Deus tem um filho sem pecado, apenas um. Mas Ele não tem nenhum filho sem sofrimento, que não precise passar pelo sofrimento. Ele tem um filho que nunca pecou, mas Ele não tem nenhum filho que jamais tenha deixado de experimentar o sofrimento na vida. E foi esse o caminho que o Pai escolheu para o Filho Jesus Cristo. Ele o fez sofrer, o moeu por causa dos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos livres da condenação eterna. Foi esse o caminho que Deus escolheu para o seu Filho Jesus. E o desafio que Jesus enfrentou na vida foi aquele de ter que cumprir com todas as exigências do Criador. Ele se fez homem, se fez gente como nós, e por amor sofreu, se entregou e morreu por cada um de nós. Esse foi o desafio do nosso Redentor. Mas o Evangelho nos traz esperança, porque em meio ao desafio que o nosso Senhor enfrentou, Ele não ficou preso nele, Ele não ficou morto. Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Deus Pai o tirou do mais profundo abismo, o resgatou da sepultura, o livrou das profundezas da morte. Esse foi o maior livramento já experimentado. Deus livrou o seu Filho Jesus. E a ressurreição de Cristo selou a grande oportunidade que eu tive, que você tem, e que todos aqueles que creem na pessoa de Cristo em todo e qualquer tempo, aqueles que creem na obra dele, na história dele, são selados pela salvação que ele oferece. É a oportunidade que a humanidade recebe. Todos aqueles que creem na obra bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. É por isso que fica o desafio para você. Aguente mais um pouquinho. Aguente só mais um pouquinho. Eu quero concluir nessa noite te fazendo algumas perguntas.
Aonde é que você está? Qual é o lugar em que você está agora? Está no fundo do poço? Qual será a história que você vai contar daqui 1, 2, 3, 4 meses, daqui 1 ano? Qual é a história que você vai contar quando olhar para trás e observar esse momento em que está vivendo agora? O que você vai falar para os seus filhos, para os seus netos? Você vai falar de um momento em que teve medo e desistiu? Ou você vai poder contar sobre um momento em que entendeu que estava sendo desafiado, mas confiou no Senhor? E porque confiou, esperou no Senhor, você recebeu o livramento da parte dEle. E o livramento se transformou em uma grande oportunidade de você ser bênção na vida de outros, de você falar do Evangelho para outros também. Qual é a história que você vai contar no futuro? A minha oração, o meu desejo, é que em meio aos buracos desta vida, se você cair em algum deles, você reconheça que já foi livrado de um abismo muito maior. E além disso, eu desejo também que os seus desafios, cada um deles, sejam transformados em uma boa oportunidade para que você fale do amor, da misericórdia e do livramento que o Senhor Deus quer te oferecer.